Ampliação do colegiado em caso de divergência. Algumas impressões iniciais sobre o art. 942 do CPC. Leonardo Carneiro da Cunha e Fred Didier Júnior. Resumo: o presente texto trata da regra decorrente do art. 942 do Código de Processo Civil Brasileiro, que prevê a ampliação do colegiado quando o julgamento da apelação, do agravo de instrumento e da ação rescisória se der por maioria de votos. Analisam-se os detalhes da regra, enfrentando-se as principais discussões que já existem em torno dela e apresentando as soluções consideradas adequadas. 1. Generalidades. O art. 942 do CPC assim dispõe: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. A regra foi estabelecida como sucedâneo ao recurso dos embargos infringentes. Não há mais previsão do recurso de embargos infringentes. Em seu lugar, há a previsão da ampliação do órgão julgador em caso de divergência. Na história do direito português, do direito brasileiro imperial e do direito brasileiro republicano, a prática revelou a condescendência dos juízes, dos tribunais e da legislação com a tendência das partes aos pedidos de retratação. Inicialmente, esses pedidos eram informais, feitos sem previsão legal, mas aceitos pelos julgadores. Ao longo do tempo, a legislação previu diversos tipos de embargos. Historicamente, os embargos ou são instrumentos contra a execução ou contra o título executivo extrajudicial ou consistem em recursos interpostos contra decisões judiciais. Todos eles, ao longo do tempo, tiveram em comum a característica de irem contra a resolução judicial. Originariamente, havia os embargos declarativos, que serviam para esclarecer pontos obscuros na decisão, e também os modificativos, cuja finalidade não era atacar a decisão, mas apenas modificar sua força e seus efeitos em razão de fatos novos. Com o tempo, passou a ser admitida a possibilidade dos embargos ofensivos, destinados a investir contra a decisão ou a apontar nulidades do processo ou da própria decisão embargada. Em seguida, o recurso passou a englobar essas duas últimas finalidades, vindo a chamar-se embargos de nulidade e infringentes do julgado até que, no CPC 1973, passou a denominar-se embargos infringentes. Na história do direito luso-brasileiro, os embargos eram submetidos ao mesmo tribunal, mais propriamente ao mesmo corpo de julgadores ou ao mesmo corpo acrescido de outros julgadores. Os embargos infringentes, previstos no art. 530 do CPC 1973, consistiam num recurso cabível contra acórdão não unânime, proferido em apelação ou em ação rescisória. No CPC 2015, não há mais os embargos infringentes. Em seu lugar, o art. 942 do CPC prevê a ampliação do colegiado em caso de divergência. A regra contida em tal dispositivo insere-se no contexto do sistema inaugurado pelo CPC, que reúne normas segundo as quais o debate, no processo, há de ser ampliado, com a finalidade de se ter a melhor decisão possível. 2. Natureza jurídica da ampliação do colegiado e repercussões práticas de sua definição.
O expediente previsto no art. 942 do CPC não ostenta natureza recursal. Não se trata de recurso, pois a regra incide antes de haver encerramento do julgamento. Também não é um incidente, nem um novo julgamento. A hipótese prevista no art. 942 do CPC prevê a ampliação da composição do colegiado para que se tenha um maior debate, ampliado o colegiado, ao prosseguimento do debate para que, então, se tenha o encerramento do julgamento. A finalidade da regra é permitir um julgamento qualificado. Tal ampliação, com o consequente prosseguimento do julgamento, deve-se dar de ofício, não dependendo de qualquer provocação das partes. Num primeiro momento, Eduardo José da Fonseca Costa defendeu que a ampliação do colegiado em caso de divergência teria natureza recursal, consistindo, na verdade, num recurso de ofício. Posteriormente, passou a defender que não se trata de recurso, mas de prolongamento de julgamento. No caso previsto no art. 942 do CPC, não há decisão que gere recurso. A regra aplica-se ao julgamento da apelação. Colhidos os votos e não havendo resultado unânime, não se encerra o julgamento. Este haverá de prosseguir em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Com a colheita dos votos, e verificando se não haver unanimidade, o julgamento não se encerra, há de prosseguir com novos membros. Tanto que não há lavratura de acórdão. Haverá, nos termos do próprio art. 942 do CPC, apenas prosseguimento da sessão, com a presença de novos julgadores, para que haja o encerramento do julgamento. Não é irrelevante a discussão sobre a natureza jurídica do instituto previsto no art. 942 do CPC. Há grandes repercussões práticas. Se se entende que é um recurso, deve-se partir da premissa de que houve uma decisão proferida, com lavratura de acórdão, art. 941, CPC, podendo desse acórdão caber, antes mesmo da convocação de novos julgadores em prosseguimento, embargos de declaração. Ademais, se se trata de recurso de ofício, haveria novo julgamento, com novos votos a serem proferidos por quem já participou. E mais, se quem já votou vier a afastar-se ou a ser substituído, poderá ter seu voto alterado, não se aplicando, justamente por ser um novo julgamento de um novo recurso, a parte final do disposto no primeiro do art. 941 do CPC. Se se entender que é recurso, aplica-se o art. 25 da Lei nº 1201622009, segundo o qual não cabem embargos infringentes no processo de mandado de segurança. A prevalecer o entendimento de que a natureza recursal na hipótese prevista no art. 942 do CPC, o art. 25 da Lei nº 1201622009 haveria de se manter. Desse modo, não se aplicaria o disposto no art. 942 do CPC ao julgamento da apelação em mandado de segurança. Não se trata, porém, de recurso. Sendo assim, não há necessidade de ser lavrado o acórdão. Colhidos os votos e não havendo unanimidade, prossegue-se o julgamento, na mesma ou em outra sessão, com mais outros julgadores, para que se tenha, aí sim, o resultado final, com a lavratura do acórdão. Se não há decisão ainda, o prosseguimento do julgamento com ampliação do número de julgadores não é recurso. O recurso, voluntário ou de ofício,
pressupõe decisão anteriormente proferida. No caso do art. 942 do CPC, não há encerramento, mas prosseguimento do julgamento. Por não haver natureza recursal nesse procedimento, não é possível que haja embargos de declaração entre a constatação do julgamento por maioria e seu prosseguimento em nova sessão com ampliação do número de julgadores. Aqui também incide o disposto no primeiro do art. 941 do CPC, os votos já proferidos não poderão ser alterados, se os julgadores forem afastados ou vierem a ser substituídos. Como a hipótese do art. 942 do CPC não tem natureza de recurso, o art. 25 da Lei nº 1201620009 perdeu sua eficácia normativa, pois não há mais embargos infringentes no sistema processual civil brasileiro. O instituto previsto no art. 942 do CPC não tem natureza recursal, sendo uma etapa necessária do julgamento da apelação, quando verificada a maioria de votos entre os membros do colegiado. A regra aplica-se ao julgamento da apelação em mandado de segurança, não havendo qualquer dispositivo que a afaste ou impeça sua incidência. A decisão na apelação ou no agravo de instrumento deve ser tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 membros, art. 941, segundo, CPC. Um julgamento não unânime, nesse caso, é uma decisão com 2 votos vencedores e 1 voto vencido. Logo, hão de ser convocados mais 2 julgadores para que se possa, eventualmente, ser invertida a conclusão, agregando-se os 2 novos votos ao vencido, tendo-se um resultado 2x3. Mas também é possível que os novos votos se somem aos votos até então vencedores, tendo-se um resultado de 4x1, ou ainda é possível que um dos novos votos se some aos votos até então vencedores e o outro, ao vencido, mantendo-se o resultado até então obtido, só que com uma votação de 3x2. E ainda é possível que, após um novo voto, o julgador que já havia votado reflua e modifique seu voto, exatamente porque o julgamento ainda não se encerrou. Por isso, é importante dizer que a revisão do voto, após a ampliação do colegiado, não afasta a aplicação da técnica de julgamento do art. 942, enunciado N 599 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O que faz incidir a regra decorrente do art. 942 do CPC a votação não unânime. Se, retomado o julgamento com a presença dos novos julgadores, aquele que proferiu o voto vencido pode alterar seu voto. Isso, porém, não afasta a regra, nem acarreta a desconvocação dos novos julgadores. Justamente por não ser um recurso, a ampliação do julgamento prevista no art. 942 do CPC não tem efeito devolutivo. Significa que os novos julgadores, convocados para que o julgamento tenha prosseguimento, não estão limitados a decidir sobre o ponto divergente. O julgamento está em aberto, não se tendo encerrado. Quem já votou pode alterar seu voto e quem foi convocado pode decidir sobre tudo que está pendente de deliberação definitiva. Se o julgador que já proferiu o voto afastar-se ou for substituído, não poderá ter seu voto alterado, CPC, art. 941, primeiro. O julgamento não encerrou e irá prosseguir com uma composição ampliada. Todos os julgadores devem examinar os pontos controvertidos e apreciar toda a controvérsia, para que, então, se possa encerrar o julgamento. Haverá ampliação da composição e, igualmente, ampliação do debate,
com um resultado mais maduro, fruto de discussão que contou com mais outros julgadores. Quando se constata que o resultado até o terceiro voto não foi unânime, o julgamento terá, como visto, prosseguimento em outra sessão, desta vez com a presença de mais outros julgadores. O julgamento, como também já se viu, não se terá encerrado. Logo, não se anuncia o resultado final. Apenas se anuncia o resultado parcial com a suspensão do julgamento e designação de nova sessão para prosseguimento. Como se vê, o art. 942 do CPC prevê uma técnica de ampliação do colegiado para julgamento, estabelecendo a suspensão da sessão de julgamento quando o resultado não for unânime e determinando que se prossiga, com outros membros, em nova designação. Não se trata de recurso. O recurso é cabível contra uma decisão proferida. Na hipótese do art. 942 do CPC, não há encerramento do julgamento. Colhidos os votos e não sendo unânime o resultado, incide a regra, convocam-se novos julgadores e designa-se nova sessão para prosseguimento do julgamento, e não para revisão ou reconsideração do que foi julgado. Não houve encerramento do julgamento, mas suspensão para prosseguimento com a composição do órgão julgador ampliada. 3. Observância do juiz natural. Já se viu que, havendo julgamento por maioria de votos, o art. 942 do CPC estabelece sua interrupção e exige a convocação de outros julgadores para que haja seu prosseguimento. Os outros dois julgadores devem ser convocados de acordo com definição prévia constante de regra do regimento interno. Em outras palavras, o regimento interno deve estabelecer critérios prévios e objetivos para a convocação dos julgadores que irão complementar o julgamento iniciado, mas ainda não concluído totalmente. Essa definição prévia é fundamental e atende às exigências do princípio do juiz natural. Além de atender às exigências do juiz natural, a definição prévia é indispensável para a observância do contraditório, a fim de permitir que as partes tenham condições de direcionar seus esforços também para convencer os novos membros que devem integrar o colegiado. Percebe-se, então, que a existência da divergência é fato que leva à mudança de composição do órgão julgador. Assim, caso não seja observada a técnica do art. 942, CPC, o acórdão será nulo, por vício de competência funcional. Não havendo julgamento unânime, já se viu que haverá a convocação de novos julgadores para que, com eles, tenha prosseguimento o julgamento. O julgamento ainda não se encerrou, deverá prosseguir com os julgadores convocados na forma prevista no regimento interno do tribunal. Será designada nova sessão para prosseguimento do julgamento, na qual as partes e eventuais terceiros poderão sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. A regra concretiza o princípio da cooperação, art. 6º, CPC, e reforça o contraditório, assegurando às partes o direito de influência para que possam ter a chance de participar do convencimento dos julgadores que ainda não conhecem o caso. A sustentação oral no prosseguimento do julgamento deve ser permitida, ainda que os advogados não a tenham feito na sessão originária. Em virtude do princípio do contraditório, o litigante deve ter o direito de dirigir sua palavra aos novos julgadores incluídos no colegiado, mesmo que houvesse dispensado a sustentação diante dos magistrados originalmente competentes para a ação ou o recurso.
Se for possível prosseguir o julgamento na mesma sessão, não será necessária a designação de nova sessão de julgamento, já se colhendo, ali mesmo, os votos dos outros julgadores, art. 942, primeiro, CPC. Nesse caso, dispensa-se nova sustentação oral, pois os outros julgadores já terão assistido à que fora apresentada. É o que ocorre em tribunais que mantêm câmaras julgadoras de 5 membros, a apelação é julgada por 3 deles, formando-se a turma específica. Os outros 2, integrantes de outra formação, ficam no aguardo. Se, nesse caso, o julgamento não for unânime, já se aproveita a presença dos outros 2 e se colhem seus votos, encerrando-se o julgamento. 4. Ampliação do colegiado na apelação. Na apelação, o art. 942 do CPC aplica-se a qualquer julgamento não unânime. Não importa o conteúdo do julgamento, se ele não for unânime, aplica-se a regra do art. 942 do CPC, com a convocação de mais 2 julgadores para que se tenha prosseguimento. Se a apelação for inadmitida por maioria de votos, se for desprovida por maioria de votos ou se for provida por maioria de votos, haverá incidência da regra. Basta que o julgamento seja não unânime. Caso a divergência restrinja-se a um ponto ou a um capítulo específico da apelação, deve haver a convocação de mais 2 julgadores e estes não estarão, como já se viu, adstritos a discutir e decidir o ponto ou o capítulo divergente. Cumpre aqui lembrar que a regra do art. 942 do CPC não tem natureza de recurso, não havendo, então, efeito devolutivo. A incidência da regra faz apenas interromper o julgamento, que deve ser retomado com quórum ampliado, podendo quem já votou rever seus votos e quem agora foi convocado tratar de todos os pontos ou capítulos, pois o julgamento está em aberto e ainda não se encerrou. Com a aplicação do art. 942 do CPC, ampliação do debate em todos o julgamento. Há quem defende que o art. 942 do CPC somente deve ser aplicado no julgamento da apelação, se tiver havido modificação da sentença de mérito. Se o julgamento não unânime tiver concluído pela manutenção da sentença, não haveria incidência do dispositivo, cuja aplicação haveria de ser sistêmica, coerente e harmônica. Como no julgamento do agravo de instrumento e no da ação rescisória, a regra só incide quando houver modificação da situação anterior, o mesmo deveria ocorrer com a apelação. Tal entendimento não se revela adequado, conflitando com o texto expresso do art. 942 do CPC. A escolha política, manifestada no referido dispositivo, indica que, na apelação, a regra há de ser aplicada sempre que o julgamento não for unânime. Ademais, a opção de ampliação de debate, na apelação, em qualquer caso contribui para a melhoria da qualidade das decisões, compatibilizando-se com a cooperação, com o contraditório e com a ampliação do debate, marcas evidentes do atual Código de Processo Civil. No caso do agravo de instrumento e no caso da ação rescisória, a dupla conformidade afasta a aplicação da regra, de modo que só haverá sua incidência quando o resultado apontar, respectivamente, para a mudança da decisão agravada ou para a desconstituição da coisa julgada. Enfim, na apelação, o art. 942 aplica-se sempre que houver julgamento não unânime, independentemente do seu conteúdo. 5. Ampliação do colegiado no agravo de instrumento.
O disposto no art. 942 do CPC aplica-se ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Aqui há uma observação que merece destaque: na apelação, a regra aplica-se a qualquer resultado não unânime. Não admitida, por maioria de votos, a apelação, aplica-se a regra. Admitida para ser provida ou não provida, seja ou não de mérito a sentença recorrida, pouco importa. Se o resultado não for unânime, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC. Já no agravo de instrumento há uma restrição: a regra só se aplica se o agravo for admitido e provido, por maioria de votos, para reformar a decisão que julgar parcialmente o mérito. Logo, no julgamento do agravo de instrumento, não se aplica a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, a. se o julgamento for unânime, b. se o agravo não for admitido, ainda que por maioria de votos, c. se o agravo for admitido e desprovido, ainda que por maioria de votos, d. se o agravo for admitido e provido para anular a decisão, ainda que por maioria de votos, e, se o agravo for admitido e provido para reformar uma decisão que não trate do mérito, ainda que por maioria de votos. 6. Ampliação do colegiado em embargos de declaração. É possível que o julgamento da apelação ou do agravo de instrumento seja unânime e contra o respectivo acórdão sejam opostos embargos de declaração. Se os embargos de declaração forem acolhidos para, por maioria de votos, alterar o resultado obtido no julgamento da apelação, deverá ser interrompido o julgamento e, aplicando-se o disposto no art. 942 do CPC, ser promovida a convocação de mais 2 julgadores para dar-lhe prosseguimento. O art. 942 do CPC somente incide se o julgamento dos embargos de declaração for não unânime e implicar alteração do resultado do julgamento anterior. Se o órgão julgador decidir, por maioria de votos, sobre a admissibilidade dos embargos de declaração, não se aplica o disposto no referido art. 942. De igual modo, se o órgão julgador rejeitar os embargos por maioria ou os acolher apenas para esclarecer uma obscuridade, eliminar uma contradição ou corrigir um erro material, sem alterar o resultado anterior, ainda que por maioria de votos, não incide o art. 942 do CPC. Se, porém, os embargos de declaração forem acolhidos para, por maioria de votos, haver a supressão de uma omissão, ainda que não haja modificação do resultado, deve incidir o art. 942 do CPC. É que, suprida a omissão, o órgão julgador passa a examinar, pela primeira vez, a questão ainda não enfrentada. Nesse caso, apreciada a questão específica por maioria de votos, deve haver a convocação de mais 2 julgadores para que apreciem o caso, haja vista a divergência instaurada no órgão julgador. No caso do agravo de instrumento, a convocação de outros julgadores somente ocorrerá que se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário e, consequentemente, alterar a decisão parcial de mérito então proferida pelo juízo de primeira instância. Nesses casos, o julgamento se terá se alterado, deixando de haver unanimidade e atraindo a incidência do disposto no art. 942 do CPC. 7. Ampliação do colegiado no julgamento, pelo tribunal de origem, para adequar o acórdão já proferido ao resultado do recurso repetitivo.
Os recursos extraordinários e especiais repetitivos inserem-se no microsistema de gestão e julgamento de causas repetitivas. O presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, ao receber o recurso especial ou extraordinário, tem 6 opções: a. Recurso extraordinário/especial inadmissível. Presidente ou vice-presidente do tribunal determina a correção do defeito sanável, nos termos do art. 932, par. 1, CPC, caso não seja sanado o defeito, inadmite o recurso, decisão impugnável pelo agravo do art. 1042, CPC, b. Recurso extraordinário/especial admissível que contraria tese firmada em precedente obrigatório de Tribunal Superior. Presidente ou vice-presidente do tribunal local não admite o recurso, decisão impugnável por agravo interno. C. Recurso extraordinário/especial admissível que está em conformidade com tese firmada em precedente obrigatório de Tribunal Superior. Presidente ou vice-presidente do tribunal devolve o recurso ao órgão prolator da decisão recorrida para que se retrate. Caso não haja retratação, o recurso será encaminhado ao Tribunal Superior respectivo. D. Recurso extraordinário/especial admissível que veicula questão de direito já afetada, mas ainda não decidida, para definição de precedente obrigatório em Tribunal Superior. Presidente ou vice-presidente do tribunal local sobresta o processamento do recurso na origem, à espera da decisão do Tribunal Superior, que levará às hipóteses B ou C, e recurso extraordinário/especial admissível que veicula questão de direito inédita repetitiva, ainda não decidida nem afetada por Tribunal Superior. Presidente ou vice-presidente do tribunal seleciona 2 recursos representativos da controvérsia, encaminha-os ao Tribunal Superior respectivo e sobresta o processamento dos demais. F. Recurso extraordinário/especial admissível que veicula questão de direito inédita não repetitiva, ainda não decidida nem afetada por Tribunal Superior. Presidente ou vice-presidente do tribunal encaminha o recurso ao Tribunal Superior respectivo. Publicado o acórdão que julgou o recurso extraordinário ou especial repetitivo, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior, CPC, arts. 1030, segunda, e 1040, segunda. Esses recursos têm, portanto, o peculiar efeito de retratação, permitindo que o órgão que proferiu a decisão recorrida reconsidere a sua decisão, adequando o seu entendimento àquele firmado pelo Tribunal Superior. Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração, CPC, art. 1041, primeiro. Nesse caso, Guilherme Freire de Barros Teixeira indaga, como deverá ser composto o quórum julgador se, na primeira apreciação, a matéria foi julgada com aplicação da técnica do art. 942. A composição ampliada deve ser mantida ou prevalece a regra geral de 3 julgadores. A ampliação deve ser mantida, pois o juízo de adequação ou de retratação há de ser feito pelo mesmo órgão que proferiu o acórdão recorrido. Embora aparentando dúvidas sobre o ponto, Guilherme Freire de Barros Teixeira parece concluir também nesse sentido.
Havendo a incidência do art. 942 do CPC, a competência do órgão é ampliada e passa a ser esta até o fim, para todos os efeitos. Há uma ampliação na composição, o órgão passa a ter mais integrantes, devendo ser assim considerado a partir dali. É possível, por outro lado, ocorrer a seguinte situação: o acórdão originário, que julgou a apelação, foi unânime, mas o órgão julgador, ao reapreciar o caso em razão da necessidade de adequação do seu entendimento àquele firmado pelo Tribunal Superior, proferiu julgamento por maioria. Nessa hipótese, haverá ou não a incidência da regra prevista no art. 942 do CPC. É possível que alguns julgadores retratem-se e outros considerem a existência de distinção entre a questão discutida no processo e a tese que fundamentou o acórdão, configurando-se aí uma divergência. Nesse caso, deve, sim, haver a ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC. A apelação foi rejulgada, vindo, desta vez, a ter julgamento por maioria, o que atrai a incidência do referido art. 942. Haverá, então, convocação de mais 2 julgadores para que o julgamento possa ter prosseguimento. No prosseguimento do julgamento, agora com mais 2 julgadores, será, enfim, decidido se o caso merece retratação ou se há alguma peculiaridade que imponha sua distinção. 8. Ampliação do colegiado no agravo interno em apelação ou em agravo de instrumento. O relator pode, nos termos do art. 932, quarta e v, do CPC, negar seguimento ou já dar provimento a recurso, em decisão isolada. Nesses casos, o relator julga, sozinho, o mérito do recurso, já lhe negando ou lhe dando provimento. Dessa decisão cabe agravo interno, a ser julgado pelo colegiado competente para o julgamento da apelação ou do agravo de instrumento. Se, ao examinar o agravo interno em apelação, o órgão fracionário proferir julgamento não unânime, deverá ser aplicado o art. 942 do CPC e haver a convocação de mais 2 julgadores, a fim de que se tenha prosseguimento. É que, nesse caso, a apelação está sendo julgado no agravo interno, atraindo a incidência do referido dispositivo. Quando o agravo interno for interposto contra a decisão do relator que julga o agravo de instrumento, a aplicação do art. 942 do CPC somente se dará se o julgamento for por maioria de votos para alterar a decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Julgado o agravo de instrumento no agravo interno, com a reforma, por maioria de votos, da decisão do juízo de primeiro grau, devem ser convocados mais 2 julgadores para que haja prosseguimento do julgamento, com a composição ampliada. Enfim, o art. 942 do CPC também se aplica no julgamento do agravo interno em apelação e no julgamento interno em agravo de instrumento, sendo certo que, neste último caso, é necessário que tenha havido reforma da decisão proferida pelo juízo de primeira instância. 9. Ampliação do colegiado na ação rescisória. Já se viu que a regra do art. 942 do CPC aplicasse ao julgamento não unânime da apelação e, igualmente, ao julgamento não unânime do agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. A regra aplicasse, não somente a esses casos, mas também ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença.
Da mesma forma que ocorre com o julgamento não unânime do agravo de instrumento, o art. 942 do CPC tem aplicação mais restrita no âmbito da ação rescisória, somente incide, quando acolhido o pedido de rescisão da decisão rescindenda. É preciso, porém, observar que há um detalhe, no caso da ação rescisória, que diferencia a aplicação do art. 942 do CPC. No caso da apelação e do agravo de instrumento contra a decisão de mérito, outros julgadores são convocados para participar do julgamento. Não é isso que ocorre na ação rescisória. Nesta, não há convocação de novos julgadores. Há, em vez disso, uma transferência de competência. A ação rescisória, acolhida por maioria de votos, deve ter seu julgamento interrompido para que tenha prosseguimento em órgão de maior composição previsto no Regimento Interno, CPC, art. 942, terceiro, e. Em muitos tribunais, a ação rescisória já é julgada por órgão de maior composição, e não por turma ou câmara de 3 membros. Nesse caso, não incide a regra decorrente do art. 942 do CPC. Tal regra só incide quando se tratar de ação rescisória destinada a rescindir sentença, e não acórdão. A propósito, cumpre observar que o inciso I do terceiro do art. 942 do CPC menciona expressamente a rescisão da sentença como o fato que originar a incidência da regra que exige a ampliação do colegiado. Se a rescisão for de acórdão, não incide o disposto no art. 942 do CPC. Em vários tribunal, a ação rescisória que ataca a sentença é julgada por câmara ou turma de 3 membros, a exemplo do que ocorre na apelação e no agravo de instrumento contra a decisão de mérito. É nessa hipótese que se aplica o art. 942 do CPC, havendo, em vez da simples convocação de mais 2 julgadores, a transferência do julgamento para órgão de maior composição indicado pelo regimento interno do tribunal. Há, nessa situação, uma assunção de competência pelo órgão de maior composição, que passa a ser responsável pela análise da ação rescisória. Se, porém, a ação rescisória já for, desde logo, julgada pelo órgão de maior composição, não haverá a incidência do art. 942 do CPC, mesmo que o resultado seja não unânime. É comum, em alguns tribunais, haver casos em que a ação rescisória é julgada pelo plenário ou pelo órgão especial. Nesses casos, também não se aplica a regra do art. 942 do CPC, não havendo a transferência do julgamento para outro órgão de maior composição para prosseguimento do julgamento, art. 942, quarto, terceira, CPC, justamente porque o julgamento já se realizou pelo órgão de maior composição. 10. Embargos de declaração contra acórdão proferido por órgão com composição ampliada. Proferido o julgamento com composição ampliada, na forma do art. 942 do CPC, é possível que sejam opostos embargos de declaração. Nesse caso, os embargos serão julgados pelo órgão em sua composição originária, só com 3 membros, ou por sua composição ampliada. Os embargos de declaração devem ser julgados pelo órgão que proferiu o acórdão embargado. Se o julgamento foi proferido com composição ampliada, é esta mesma composição ampliada que deve julgar os embargos de declaração. Cabe ao órgão julgador, com a composição ampliada, examinar os embargos para inadmiti-los, ou rejeitá-los, ou acolhê-los. Se resolver acolhê-los,
deverá suprir a omissão, esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material apontado pela parte embargante. Enfim, opostos embargos de declaração nesse caso, deve haver nova convocação dos julgadores que não compõem originariamente a turma julgadora para que, com a composição ampliada, possa apreciá-los e julgá-los. 11. Ampliação do colegiado em mandado de segurança. Nos termos do art. 25 da Lei nº 1201622009, não são admissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança. Já se viu que a regra contida no art. 942 do CPC foi estabelecida como sucedâneo ao recurso dos embargos infringentes. Não há mais previsão do recurso de embargos infringentes. Em seu lugar, há a previsão da ampliação do órgão julgador em caso de divergência. Também já se viu que tal expediente não ostenta natureza recursal. O art. 25 da Lei nº 1201622009 perdeu sua eficácia normativa, pois não há mais embargos infringentes no sistema processual civil brasileiro. O instituto previsto no art. 942 do CPC não tem natureza recursal, sendo uma etapa necessária do julgamento da apelação, quando verificada a maioria de votos entre os membros do colegiado. A regra aplica-se ao julgamento da apelação em mandado de segurança, não havendo qualquer dispositivo que a afaste ou impeça sua incidência. O disposto no art. 942 do CPC não se aplica, porém, ao julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança. Isso porque o art. 942 do CPC compõe o procedimento da apelação, estabelecendo que deve haver a convocação de outros julgadores para complementar o julgamento, quando o resultado da apelação tiver sido concluído por maioria de votos. É preciso, porém, observar que, nos termos do segundo do art. 941 do CPC, a decisão, no julgamento da apelação, será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de três julgadores. Não sendo unânime o resultado, convocam-se mais dois, para, numa sessão seguinte, ter prosseguimento o julgamento, a fim de se garantir a possibilidade de inversão do resultado. O recurso ordinário, por sua vez, é julgado, no STJ, por uma turma de cinco ministros. O julgamento por cinco membros já antecipa a própria técnica prevista no art. 942 do CPC, que amplia, na apelação, o julgamento de três para cinco membros, quando não houver unanimidade. O art. 942 do CPC incide apenas para a apelação, cujo julgamento é feito por um colegiado de apenas três membros. Havendo maioria, convocam-se mais outros para que se prossiga no julgamento. No caso do recurso ordinário julgado pelo STF ou pelo STJ, o colegiado que o decide já é composto por cinco membros, não se encaixando na hipótese prevista no referido art. 942 do CPC. O disposto no art. 942 do CPC aplica-se, enfim, ao julgamento não unânime proferido em apelação no mandado de segurança, não se aplicando no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança. 12. Casos em que não se aplica a ampliação da composição. Não se aplica o disposto no art. 942 do CPC, por disposição expressa de seu quarto,
ao julgamento do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas, nem ao da remessa necessária, nem ao julgamento não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela Corte Especial. A regra também não se aplica aos embargos infringentes opostos ao tempo do CPC 19713 e ainda pendentes de julgamento. No capítulo sobre o recurso ordinário constitucional, fica demonstrado que a técnica não se aplica a esse recurso, em qualquer das suas variações. A técnica também não se aplica no julgamento do recurso inominado, nos juizados especiais. A regra do art. 942 do CPC somente se aplica quando o resultado não for unânime. Se o resultado for unânime, não se aplica a regra, mesmo que haja divergência na fundamentação. A aplicação da regra depende de divergência no resultado, e não na fundamentação. 13. Recurso especial por ofensa ao art. 942 do CPC. Não aplicado o art. 942 do CPC e deixando de haver a ampliação do colegiado, com a imediata proclamação do resultado por maioria de votos, cabe recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Para que caiba o recurso especial, é preciso que o tribunal recorrido afirme expressamente que deixa de aplicar o art. 942 do CPC. Se, todavia, não houver essa afirmação expressa, não será possível interpor, desde logo, o recurso especial, por falta de pré-questionamento. Antes, porém, faz-se a necessária a oposição de embargos de declaração, destinados a suprir a omissão quanto à aplicação do referido art. 942. No julgamento dos referidos embargos, o tribunal poderá, suprindo a omissão, anular o acórdão para atender à exigência legal, reabrindo o julgamento com a convocação dos novos membros para ampliação do colegiado. Poderá, entretanto, o tribunal entender que não se aplica, ao caso, o art. 942 do CPC, deixando explícita a razão pela qual não o fez incidir na espécie. Com isso, estará pré-questionado o dispositivo, podendo ser interposto recurso especial por ofensa ao disposto no art. 942 do CPC.